Eu trabalhava num escritório que lá eram dois chefes. Um era todo bobão, meninão, brincalhão, pegador, assumido, gostava de farra, de festa, curtição. Esse era o Juliano. O outro já era um cara mais velho, cara fechada, sabe? Não brincava com ninguém no escritório, falava sempre de forma firme, casado há 20 anos, pai de 3 filhos. Esse era o senhor Maurício. E engraçado que no escritório todo mundo tinha liberdade de brincar, de falar qualquer coisa com o Juliano, de zoar ele. A gente tratava ele como se fosse um dos nossos, como a gente dizia lá, como se ele fosse um funcionário e não um patrão. Já o senhor Maurício não, ninguém tinha liberdade de brincar com ele, a gente às vezes tinha até medo de conversar certos tipos de assunto com ele, entende? Às vezes ele chegava e a gente estava brincando, rindo, conversando, mas quando a gente via que ele estava chegando, cada um ia para o seu lugar, cada um procurava alguma coisa para fazer, como se o fato dele ser um cara mais velho, sério, meio que colocasse mais respeito nos funcionários. Só que um dia eu fui numa lojinha que fica perto da casa da minha avó, que por sinal é do outro lado da cidade, muito distante desse escritório que eu trabalhava, e eu vi do outro lado da rua, sentado numa mesa num restaurante, o senhor Maurício e a Ritiele, uma novata que tinha poucos dias que estava trabalhando lá no escritório. Quando eu vi, eu limpei meus olhos assim e pensei, é isso mesmo que eu tô vendo? E sim, eram os dois. E nessa hora a minha cabeça já começou a por si só ficar tentando inventar desculpas do porquê os dois estariam ali tão longe do escritório almoçando junto, né? Porque eu jamais poderia imaginar que eles tivessem um caso. E eu ficava pensando assim, não, mas o senhor Maurício não, deve ser algum assunto de trabalho, ele não. Se fosse o Juliano, eu tinha até certeza, eu não duvidava. Mas o senhor Maurício, ele nem ri, nem conversa com ninguém no escritório. Acabou que eu fui embora e deixei aqueles dois pra lá, até porque nem era da minha conta. Não contei pra ninguém no escritório e isso passou. Durante esse tempinho, rolou até um bochicho de que a Ritiele, a novata, ela estava tendo um caso com o Juliano. E eu até pensei naquele dia que eu vi ela e o seu Maurício almoçando. Eu pensei assim, pode ser que o seu Maurício esteja só, sei lá, servindo de cupido para os dois, né? E por isso que ele estava almoçando com ela, enfim. Acontece que um dia o seu Maurício estava na sala dele e o Juliano chegou da rua. Nisso que ele chegou da rua, ele já entrou direto para a sala do seu Maurício e bravo e discutindo e falando alto, e o Juliano dizia coisas do tipo assim, você não tem ideia, você é o chefe dela, você é casado, você tem noção se essa bomba estourar, a merda que pode dar, sabe? Ele falava coisas desse tipo e ninguém ali imaginava o que poderia ser, porque ninguém ali no escritório tinha noção de nada que se passava na vida do seu Maurício, ele não dividia nada com ninguém. Só que eu, que já tinha visto o senhor Maurício almoçando junto com a Ritiele, percebi que ela estava muito nervosa diante daquela discussão dos dois. Então, com as coisas que o Juliano estava falando ali dentro, eu tive a certeza, a Ritiele estava tendo um caso com o senhor Maurício, porque eu também não sou tão tapada, né? Eu já tinha visto os dois juntos. Mais uma vez, não meti o bedelho, não falei nada com ninguém, sabe? Deixei como se eu não soubesse de nada. Depois desse dia que os dois discutiram ali no escritório, eles meio que não deram certo mais, sempre ficava alfinetando um ao outro, sabe? Mas eu percebi que o caso ainda continuava, mas ali no escritório eu acho que só o Juliano e eu sabíamos que o seu Maurício e a Ritiele estavam tendo um caso. Até o dia que essa bomba estourou de vez dentro do escritório. A mulher do seu Maurício descobriu, não sei como, eu sei que ela foi no escritório e fez o maior barraco. E, gente, eu fiquei de queixo caído, porque a mulher sempre foi um exemplo de fineza. Eu sempre achei tão chique o quanto ela era uma pessoa fina, mas eu sei lá o que ela viu, da forma que ela descobriu, né, para ela ter perdido as estribeiras daquela maneira e ter soltado os cachorros mesmo no escritório. Eu sei que ela chegou lá xingando os dois, gritando para quem quisesse ouvir ali no escritório que a Ritiele estava fazendo hora extra com o marido dela, que a Ritiele dormia com o marido dela. Nossa, foi um quebra-pau, nossa, horrível ali no escritório.
Depois disso, a Ritiele foi mandada embora, o seu Maurício e o Juliano não deu certo mais, estava sempre discutindo, estava sempre brigando, virou meio que uma bagunça ali no escritório, perdeu o respeito, até que por fim os dois resolveram vender lá e cada um foi para o seu canto. Mas por que que eu decidi contar uma história que nem aconteceu comigo, que se passou com uma colega de trabalho? Gente, eu quis contar essa história para mostrar para vocês o quanto a gente tem costume de julgar as pessoas sem conhecer, de julgar as pessoas pelo que ela veste, pela forma que ela sorri, pela cor da pele, pelo peso, pelo trabalho dela, sei lá. A gente quer julgar isso aqui, ó, a aparência externa, mas a gente não conhece de verdade o coração e o caráter da pessoa. Ninguém, absolutamente ninguém naquele escritório acreditou que o senhor Maurício pudesse ter um caso com aquela menina, pelo simples fato dele ser um cara mais velho, por ele estar sempre de cara fechada e casado. Já o Juliano, que era um pegador assumido, mas que sempre deixou claro que não tinha caso com funcionário, porque ele sabia que até crime, todo mundo julgou que poderia ser ele, né? Pelo aquele jeito brincalhão, meninão. Então, assim, por exemplo, um depressivo. O depressivo, ele não chora 24 horas. O depressivo, você vai ver ele sorrindo, você vai ver ele brincando, só que ele não deixa de ser depressivo por isso. Então, com essa história de hoje, fica a dica: julgue menos e conheça mais. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, nessa história de hoje, nem é preciso eu falar as minhas considerações finais, né? Porque a menina já falou. Eu me coloco nesse bolo. A gente tem uma mania de julgar as pessoas pelo que a gente tá vendo, né? Sem a gente nem conhecer direito. Eu mesma aqui na plataforma eu passo por isso. Eu sou julgada por uma roupa que eu visto, eu sou julgada pela forma errada que eu converso, mas vocês que me assistem, mesmo os que gostam de mim de verdade, que me acompanham, não me conhecem de verdade. Não sabe o que eu sou e quem eu sou pelos 10, 15 minutos de vídeo que vocês me assistem aqui. Mas ainda assim, muitas pessoas apontam o dedo e julgam. Então, com essa primeira história do ano, vamos tentar levar isso para a vida, vamos tentar levar isso de lição e julgar menos antes de fato conhecer alguém, né? Dar mais oportunidade de conhecer as pessoas ao invés de já ir julgando sem saber de nada da vida dela, tá certo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, a primeira interpretação do ano. Deixe o seu joinha, se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês, minha voz está sumindo. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Gente, eu sempre deixei isso muito bem claro. Esses dias eu recebi comentário a respeito de história fictícia aqui e eu nunca enganei ninguém. Todo final de vídeo eu falo que aqui tem várias histórias que eu escrevo. Tem muitas histórias que eu escrevo somente para trazer entretenimento para vocês e nada mais. Mas também tem outras que eu trago para poder deixar uma lição de vida e também um alerta, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau!